Olá, tudo bem? Vamos começar hoje mais um programa Antenada e o convidado de hoje, Coronel Ernesto, ele tem um currículo imenso, eu nem vou me arriscar aqui, Coronel, a falar tudo, mas o mais importante, que é um coronel da reserva da Polícia Militar e um dos coautores do modelo da Escola Cívico-Militar EFM. Exatamente, Renata. Obrigado pela oportunidade. Olá a todos vocês que nos assistem. Uma satisfação estar aqui hoje conversando com você sobre esse ponto que eu acho fundamental a gente discutir, conversar e principalmente esclarecer. Porque existe uma névoa ainda em cima desse tema escola cívico-militar e acho que a gente podendo conversar, esclarecer, essa névoa vai se dissipar e as pessoas vão entender exatamente o que é. Essa era a minha primeira pergunta. Por que tanto medo da escola cívico-militar? A gente falar em escola cívico-militar parece que já causa um alvoroço, uma narrativa contra, parece que todos se mobilizam, né, todos da esquerda, digamos assim, se mobiliza contra e aí vem diversas falácias. Então, o problema é justamente essa ideologização sobre um tema que trata sobre educação. Quando a gente pensa em direita e esquerda, quando a gente começa a ideologizar a educação, que é algo que no Brasil se faz há muito tempo, arrisco dizer desde Paulo Freire, porque a doutrina de Paulo Freire é uma doutrina extremamente ideologizada, a gente tem um debate que ele parte de premissas equivocadas. Eu não posso discutir o crescimento de uma pessoa, de um ser, que é uma criança. O crescimento que eu digo é um crescimento holístico, geral, completo, intelectual, moral, físico, espiritual. Eu não posso discutir esse crescimento a partir de um ponto de vista meramente ideológico. Sim. E quando a gente polariza essa visão ideológica, a gente perde muito no debate. Então eu brinco, né? Estou aqui a convite do nosso vereador David Roger. Ele está trazendo para Catanduva essa ideia, essa possibilidade. Então, estou aqui conversando, já conversei com outros canais de comunicação também, conversei com autoridades no município, e para tentar tirar essa névoa, né? Esclarecer o ponto principal, que é qual é o melhor modelo, sistema, qual a melhor concepção pedagógica para a gente fazer com que as nossas crianças, desde o seu primeiro ano de ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, cresçam e evoluam como seres humanos e como cidadãos. Eu, sinceramente, eu não sabia que dentro da escola cívico-militar existiam vários modelos. Para mim, escola cívico-militar era uma escola direcionada, assim, organizada por militares, com uma regra, uma disciplina muito maior, mas eu achei que fosse um modelo único, todos seriam iguais, e não é, né? O FM é EFM, que é as iniciais do seu nome, isso, do Coronel Fábio de São José do Rio Preto e do Coronel Márcio também de Rio Preto. E qual a diferença? Ou o que basicamente muda? Por que são vários modelos? Eu sei que você vai falar do seu, mas só para entender que existem outros moldes, para a gente entender como que é, porque eu acho que como eu, o pessoal tem essa visão, né? Essa é uma visão que não é equivocada, é uma visão real. Existem vários modelos, todos eles partem de um princípio de disciplina. O que talvez mude seria a concepção de disciplina para cada um dos modelos. Eu posso explicar a minha concepção, a nossa concepção, né? Minha, do Márcio e do Fábio, do que é disciplina, do que é construir disciplina numa criança. Mas, basicamente, eles se prestam, todos os modelos, tanto o modelo do PECIM, chamado Programa de Escolas Cívico-Militares, que foi implementado por Jair Bolsonaro assim que assumiu a presidência e foi extinta por Luiz Inácio assim que assumiu a presidência. Isso já diz muito, né? Acho que para quem nos assiste, isso já nos diz muito. Desde o PECIM, o modelo que existe no Estado, que agora foi trazido pelo governador Tarcísio de Freitas, também é um outro tipo de modelo, e um modelo nosso, né? E outros modelos particulares que existem de outras associações. Todos eles trabalham com disciplina, todos eles trabalham com organização, todos eles trabalham com regramento.
todos. O que diferencia é como esse regramento, como essa filosofia de disciplina é aplicada no dia a dia com as crianças. Então, existem vários modelos, todos eles se prestam a fazer um trabalho de regramento com essas crianças, ou seja, dar um limite para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, mas cada um aplica isso de uma forma diferente. Eu posso falar com propriedade sobre o que eu ajudei a desenvolver. É porque a gente pode se basear que a escola cívico-militar é regrada pela disciplina. Isso. E aí a disciplina, cada um entende de uma forma. Vai ter as pessoas que entendem disciplina como regra, né, como obedecer, como era castigo, antigamente. Exato. Castigo. E tem as pessoas que você fala disciplina, já acha que está castigando. Exatamente. Que é uma das preocupações ou das mentiras que contam quando fala, né? Disciplina vai deixar o aluno lá de castigo. Renata, essa é a principal. Essa é a principal falácia que se faz. Que disciplinar é castigar. Isso podia valer para os nossos avós. Sim. Não vou nem dizer para os nossos pais, embora eu seja bem mais velho que você, mas nem para os nossos pais isso vale. Vale para os nossos avós. A pedagogia, ela mudou muito. E eu falo tranquilamente sobre isso porque eu tenho mais de 25 anos de docência como policial militar, mas eu tenho mais de 25 anos de docência, uma docência militar. Mas que no final das contas é quase a mesma coisa porque nós estamos lidando com alunos, com a formação, com a evolução dessas pessoas. E quando a gente fala em evolução dessas pessoas, a gente fala em uma construção. Por isso que o nosso mote, o nosso tema é Modelo EFM de Educação Cívico-Militar, construindo o cidadão do futuro. É uma construção. São bloquinhos que a gente vai colocando e cada professor, ao longo da sua vida, eu tenho certeza que você vai se lembrar de cada bloquinho que cada professor colocou nessa. Uns derrubaram um bloquinho talvez, mas a maior parte deles colocou lá um bloquinho e foi fazendo essa construção do que é você hoje. Sim, muitas vezes a gente lembra mais dos professores que foram mais rígidos, que cobraram mais, do que os bonzinhos, né? Porque o resultado que você melhor. obteve foi melhor. Exatamente. Então a gente pensa em disciplina, da mesma forma que nós desenvolvemos todo o modelo em cima de uma disciplina sob o ponto de vista filosófico da disciplina. O que é um ponto de vista filosófico da disciplina? Se a gente pensar, lembrar de Aristóteles começou a falar sobre vícios, virtudes e sobre hábitos. E ele coloca lá que as virtudes, elas se constroem com a repetição, se tornando um hábito. E eu tenho, são boas ações que constroem as virtudes. E dentro de todas, eu tenho várias virtudes. Ele coloca a disciplina dentro da virtude da vontade, da volição. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Então, quando eu me coloco pronto para fazer alguma coisa, eu tenho que me preparar para isso. Então, se eu quero alcançar uma meta, eu tenho que ter uma disciplina para alcançar essa meta. Se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que ter uma disciplina para aprender essa coisa. Se eu quero aprender inglês, eu tenho que ter uma disciplina para aprender inglês. Se eu quero aprender a jogar futebol, eu tenho que ter uma disciplina para jogar futebol. O que é essa disciplina? É a minha entrega, a minha dedicação a esse tema que eu pretendo desenvolver, é a organização do ambiente, porque eu não consigo aprender a jogar futebol se eu não tiver a bola. É simples entender isso, né? Eu não consigo aprender numa escola se o ambiente da escola for um ambiente degradado, for um ambiente onde eu não tenho a capacidade de fazer o foco. E o que a gente vê hoje, né? Que foco é um grande problema nas escolas. Sim. Barulho, conversa. Então, quando eu trago a disciplina do jeito que nós montamos, idealizamos o nosso modelo, eu trago essa organização de ambiente, eu trago o prazo, eu trago o tempo destinado a determinadas atividades, eu trago o planejamento a curto, médio e longo prazo, para que a criança, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, já um jovem adulto que vai ingressar no mercado de trabalho, tenha condições de efetivamente alcançar as suas metas. Coronel, é errado, eu tô vendo você falar, é errado eu imaginar que esse modelo é basicamente como eram as escolas antigamente, porque quando eu estudava, eu tinha que fazer fila, cantar todos os hinos uma vez por semana, eu não podia entrar e sair da sala a hora que eu queria, eu tinha medo do diretor, eu estudei um bom período em escola particular, então se eu não tivesse com o jogo do uniforme completo, eu não entrava na escola, e isso a gente viu de um tempo
se perder praticamente por completo. Exatamente isso. É exatamente isso. E o que muda no nosso modelo? Nós temos regras. Nós positivamos tudo isso que você falou, nós positivamos, nós regramos, nós estabelecemos e nós, num período de experiência inicial com os alunos, nós explicamos tudo isso para os alunos e motivamos tudo isso. Você não vai ter que chegar no horário porque eu quero que você chegue no horário. Você vai chegar no horário porque é importante que você chegue no horário para você acompanhar desde o início da aula a realização das atividades. Se você chegar depois, o que vai acontecer? Você vai ser prejudicado e quando você entrar na sala de aula, você vai tirar o foco de atenção, você vai prejudicar todo mundo que está lá. Sim. Então, tem motivos para a gente colocar todas essas regras. Então, nós positivamos essas regras. Regras do que nós gostaríamos que os alunos evitassem que acontecesse. Evitar de chegar atrasado, evitar de chegar sem uniforme, evitar que ele cause um transtorno em sala de aula, começando e distraindo os demais, que ele, em hipótese alguma, que ele desrespeite o professor. São regras que nós positivamos o que nós não queremos que eles façam. E os resultados são gritantes, né? Porque quando tem uma pesquisa sobre escola cívico-militar, os melhores resultados estão nas escolas. Os melhores estão lá. Né? Tem menor índice de violência, menor índice de evasão, e mesmo assim a gente tem uma boa parte contra. E engraçado que são as mesmas pessoas que são contra a meritocracia, né? Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto agora. Porque são pessoas... Que pessoas são essas? Desculpe, você que está nos assistindo, que você não tem uma visão mais ampla, a gente tem que entender o seguinte. O Estado brasileiro, de uma forma geral, ele precisa ser reconstruído, vamos colocar assim, redirecionado. Eu não estou dizendo que o governo atual, nem o governo anterior estavam certos, um estava certo ou outro estava errado, mas o Brasil como Estado, ele precisa crescer. Ele precisa ganhar um direcionamento de crescimento. Acho que isso é incontestável. E uma das formas disso acontecer é através da educação. Como é que a Coreia do Sul saiu de uma pós-guerra em 1960 e qualquer coisa, na década de 60 até a década de 70, saiu de uma guerra que dividiu o país ao meio? Na verdade, até hoje eles estão em estado de guerra, para quem não sabe, né? Até hoje eles estão em estado de guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas não vem ao caso. Como é que eles saíram do que eles eram? Praticamente do nada, destruídos por uma guerra que assolou o país, e em menos de 100 anos, na verdade em menos de 50 anos, né? Eles alcançaram o patamar de excelência que eles têm. Várias medidas foram tomadas, mas uma das mais importantes, o investimento em educação. Então está na hora de investir em educação. O investimento não é só o dinheiro, né? Não. O investimento é investir no sentido de cuidado, né? De cuidado, exatamente. De ter o cuidado, de saber, de escolher a melhor forma de trazer a educação para as crianças. E volto a dizer, educação não é simplesmente aquisição de conhecimento. Porque aquisição de conhecimento, até computador adquire conhecimento. Sim. Hoje em dia, a inteligência artificial está aí para provar isso para nós. A inteligência artificial sabe mais do que quase todo mundo aqui que está aqui nesse ambiente hoje para gravação. Porque ela tem acesso a milhões de informações que na nossa cabecinha aqui não tem essa capacidade de reter. Mas, o que faz esse conhecimento? Qual a transformação disso? E como ele é usado? Porque o conhecimento só por si não basta, né? Então, eu preciso ter uma pessoa que tenha conhecimento, mas que tenha habilidade de colocar esse conhecimento em prática. A verdade é essa. Quando eu falei que nós positivamos o que nós não queríamos, nós fizemos algo um pouco mais, fomos um pouco além. Nós positivamos também tudo aquilo que nós gostaríamos que a criança fizesse. Aqui eu tenho um rol restrito, vamos colocar assim, de regrinhas do que não faz. Não faz isso, não faz aquilo. E é tudo objetivo. Não pode, tem que usar o uniforme certo. Tem que chegar no horário. Coisas objetivas. E quando eu falo daquilo que eu gostaria que ela fizesse, eu abro um leque enorme de possibilidades. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem nós recebemos na escola em Rio Preto a visita de uma autoridade. Essa pessoa me avisou que estava chegando, eu estava distante do local da recepção, demorei um pouquinho para chegar, ela entrou no portão, lá foi abrir o portão eletrônico para ela entrou no ambiente e não tinha ninguém para recebê-la ali.
mas tinha uma aluna do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Uma criança. Uma criança de entre 8 e 9 anos de idade. Uma criança. Ela estava sentadinha. Quando ela viu a pessoa entrar, a pessoa estava trajada quase formalmente, né? Ela já percebeu que se tratava de alguém que não era daquele ambiente. Ela levantou, quando ela estava sentadinha, porque ela estava esperando a irmã, que era do 1º ano, descer, porque elas iam sair mais cedo da escola naquele dia, e falou assim: o senhor precisa de alguma coisa? Ela se prontificou a atendê-lo. Ela teve a iniciativa de sair do local onde ela estava e se colocar numa posição, entre aspas, desconfortável, porque para uma criança, às vezes, falar com um adulto é desconfortável. Sim. Ela foi lá e começou a conversar com esse homem que estava lá e responder perguntas e começar a interagir e falar da prova que ela tinha feito, uma prova de filosofia, a calhar, né, que é algo também difícil de ter no 4º ano. A gente tem lá um currículo bastante interessante. Então, falar da prova de filosofia, falar do que foi discutido na prova, do que caiu na prova, falar que não podia usar celular na escola, que ela adorava a escola. E aí, quando eu cheguei, ela estava em plenas conversas com o cidadão. Com um convidado, com Um um visitante. Uma criança de 9 anos de idade que está no colégio há 3 meses. Nós estamos em março, ela entrou em janeiro. Pouquíssimo tempo, Em né? pouquíssimo tempo. E como é a seleção dessas crianças? Como Não tem seleção, é aberto à vontade. Para nós, lá é um colégio particular, em Rio Preto, é à vontade. O que a gente... Nós recebemos os pais, mostramos a escola para os pais, mostramos o modelo para os pais. E essa é uma escola diferente. Tem que usar uniforme, tem que usar um uniforme, é como se fosse um fardamento. Esse fardamento tem uma diferenciação entre 1º ano, 2º ano, 3º ano, para que a gente possa identificar claramente quem é. Tem que usar uma cobertura militar, um chapeuzinho lá militar. A postura, porque eu vejo muito desfile com eles com postura sempre mesmo, né? Com uniforme impecável, sempre com uma postura, estão sempre representando a escola. Então o pai é cientificado disso tudo. E ele assina um termo de que ele sabe disso. Porque, ao contrário de todas as outras escolas, onde o pai chega lá e fala assim: eu estou pagando você e meu filho vai fazer o que ele quer, lá não. O filho não vai fazer o que ele quer. O filho vai fazer aquilo que o regimento determina. Nós estamos no regimento, o pai tem acesso a esse regimento, então ele sabe o que é exigido do filho dele, o que vai ser exigido do filho dele, mas principalmente ele sabe aquilo que o filho dele vai ganhar com essa possibilidade de estar estudando ali dentro. E as matérias, o conteúdo é o mesmo que tem Tudo. no Brasil. Não interferimos em absolutamente nada. Porque é outra mentira que vai acabar com o professor e que são Nada, militares que vão dar nada. aula. Nós não mexemos em absolutamente nada do processo pedagógico. Eu tenho uma diretora, eu tenho uma coordenadora, eu tenho professores. O sucesso, então, é só não, né? Mas é a disciplina e o modelo. Porque se a gente se basear que a matéria, o básico ali é a mesma, a alfabetização é a mesma. E o aluno está se sobressaindo, está tendo melhores resultados. Apesar de toda a crítica, apesar de tudo isso, o método tem sucesso. Eu posso falar do método, podemos falar que o método tem sucesso porque o método se preocupa desde o início com um ponto que é fundamental, que é a integração de todas as pessoas que estão dentro da escola e que estão também um pouco fora da escola. Nós temos uma ferramenta que nós chamamos de cadeia de liderança, que é uma ferramenta que junta todo mundo como se fosse uma grande família, um grande elo de corrente entrelaçado. Por isso que a gente chama de cadeia por causa dos elos, né? Dos elos entrelaçados. Então, nessa cadeia de liderança, eu tenho os alunos, eu tenho os professores, eu tenho os dirigentes, eu tenho o corpo cívico-militar, que são os militares que atuam naquela escola, e eu tenho os pais. Toda essa estrutura, ela tem que estar uníssona. Porque o aluno fica na escola um determinado tempo. Lá é integral, ele entra às 7, 7h30, dependendo do ano, né? Se é ensino médio ou ensino fundamental, e vai até às 16h15. É um dia todo. E a partir daí ele pode desempenhar outras tarefas ali dentro, que são os grêmios esportivos,
onde ele vai poder jogar vôlei, futebol, basquete, ele vai poder fazer uma aula de inglês, ele tem uma aula, nós temos até, para você que é jornalista, nós temos até um grupo um grêmio de comunicação que fica lá filmando tudo, preparando todo o estúdio, e temos um estúdio lá dentro, que vão vão montar o material para o TikTok da escola, do Instagram da escola. Então, aí isso é pós às 16h15. E eles ficam lá até às 18 horas. Se deixar, a criançada fica até às 18. Porque eles sofrem muito, né? Nossa, é um absurdo. É um ambiente sofredor, então é um absurdo, eles ficam, assim. É um eles absurdo. ficam lá por muito tempo. Então, a gente tem essa cadeia de liderança que vai colocando. A gente tem muito relato dos pais que falam assim, eu vou usar um exemplo lá, tá? Uma família de feirantes que matricularam a filha lá. E a filha tinha um linguajar, assim, diferente. De mano. Falando algumas palavras de baixo calão, falava alto. Por quê? Era o ambiente que ela vivia, porque ela acabava, muitas vezes, antes de entrar no colégio integral, ela acabava acompanhando os pais na feira, e aquela gritaria, aquela fala, tudo mais. E ela começou a ser corrigida. Olha, você não pode falar assim aqui, você não pode usar esse tipo de palavra aqui dentro. E ela fez o quê? Ela começou a corrigir os pais. Muito legal isso, né? Ela começou a corrigir os pais. Pai, mãe, eu não falo assim, eu estou sendo... E os pais vieram relatar isso de forma até envergonhosa. Nós estamos envergonhados, porque a gente nunca tinha se dado conta. Porque é o ambiente, né? É um ambiente, é o normal. É o normal. A gente não tinha se dado conta dessa influência que a gente trazia para nossa filha. Então, são pontos assim que são muito legais a gente contar. E aí talvez quem estiver assistindo, e até mesmo você, pode perguntar assim, mas lá é uma escola particular. É fácil. Tá bom. Nós tivemos um período, em 2023, nós implantamos esse mesmo modelo numa escola municipal de Santa Fé do Sul. Graças a uma ação da APOESP, o judiciário teve um entendimento e acabou com esse contrato. Contrato não. Acabou com a lei que dava subsídio ao município contratar o nosso modelo para implantar lá. E qual foi o que nós vimos em Santa Fé do Sul, uma escola municipal, que nós não escolhemos nada nem ninguém, não escolhemos dirigente, não escolhemos professores, não escolhemos os alunos que iam frequentar lá. Já estavam lá. Já estavam lá. E é uma escola que já existia e nós pegamos lá no meio do caminho andando, comecinho do ano, fomos até o final do ano graças ao bom senso do TJ que não deixou acabar no meio do ano. Interrompeu, mas voltamos rapidamente. Porque a APOESP queria que a gente acabasse, parasse, abandonasse tudo e fosse embora e largasse as crianças literalmente sem nenhum apoio. Mas o que nós vimos? Nós vimos a evasão escolar cair a zero. Zero. Nós não perdemos alunos por falta em 2023 lá. A nota média das classes subiu meio ponto. A média das classes subiu meio ponto. Tem classe que subiu mais, mas na média, meio ponto. Nós vimos os conflitos internos de brigas que aconteciam diariamente. Se eu falar para você que não aconteceu nenhuma, aconteceram duas em 40 semanas, que é o período letivo. Duas brigas que houve já de imediato. Uma foi fora da escola, outra foi dentro. E já houve de imediato a ação nossa. Isso foi logo no comecinho da implantação do modelo. Nós vimos crianças que eram, vamos assim dizer, vítimas de bullying por serem inteligentes. Porque essa é uma constante. Já existia antigamente, mas hoje parece que o negócio mais gritante, né? É mais gritante e parece que o ambiente quer que você seja medíocre. Sim. Nós tínhamos lá crianças que eram brilhantes, mas que não apareciam para ninguém. Por quê? O professor tinha que se dar conta dos que eram terríveis, vamos assim dizer.
não tinham tempo para dar o devido reconhecimento e a atenção para aquelas crianças que eram brilhantes. E elas eram vítimas de bullying porque elas queriam estudar. Olha o absurdo que nós chegamos. Nós chegamos num ponto que é ser inteligente, ser dedicado, ser estudioso é um problema. Como é que um país desse vai para frente? Eu pergunto para você. Pergunto para quem estiver nos assistindo. Como é que um país desse vai para frente? Porque é a intenção, né? A intenção é deixar todo mundo burro. A intenção da esquerda sempre foi acabar com o ensino e doutrinar nas escolas, né? Tanto que, vou falar aqui pelo que eu estudo, que eu sou uma defensora dessa guerra cultural, defendo a direita, e a gente vê isso de forma muito clara, bem antes de Paulo Freire, mas com Paulo Freire deixando aluno e professor no mesmo nível. Como que você vai ter o mesmo nível de um professor em todos, em conhecimento, o professor que se dedicou uma vida toda, o aluno que está ali para aprender, a gente colocar ele ali no mesmo nível. Então, essa opressão que não pode mais acontecer, né? Não pode oprimir, ou você corrigir um aluno hoje é opressão. Esse é o grande engano de quem lê Paulo Freire e acha que ele foi um grande revolucionário. E realmente ele tem um mérito maravilhoso de ensinar os adultos a ler de uma forma muito rápida nos experimentos que ele fez no Nordeste. Perfeito. Ele tem esse mérito. Mas quando ele começa a ideologizar tudo e dizer que tudo é opressão, como é que existe uma relação hierárquica que é fundamental no mundo. Essa relação hierárquica, ela traz um respeito. Quando eu tiro o respeito da criança pelo professor, ou seja, eu igualo, coloco no mesmo nível, eu automaticamente estou tirando o respeito dessa criança pelo pai, estou tirando o respeito dessa criança pela mãe, eu estou tirando o respeito dessa criança por um policial, por um padre, pelo professor, né? Começou já daí, por um vereador, por um prefeito. Por qualquer autoridade. Por qualquer autoridade. Ou qualquer classe, né? Porque às vezes é até a classe social, exatamente. Simplesmente. E a gente bate num ponto que eu acho que é fundamental, que chama respeito. E acho que aí, a gente já está chegando, já estamos evoluindo no horário, né? Eu só queria fechar com essa ideia do respeito. Porque muita gente fala, vai respeitar não sei quem, respeitar não sei o que lá, tem que respeitar o idoso, tem que respeitar a mulher, tem que respeitar a criança, tem que respeitar aquele que tem orientação sexual diferente da sua, tem que respeitar aquele que tem a etnia, vem de outra etnia que não a sua. Ok, tem que respeitar. Mas para que a gente precisa colocar todo esse monte de coisa? Respeitar todos. Não posso falar só que precisa respeitar? De respeito. Porque o respeito já engloba tudo. E nós trabalhamos de uma forma forte o respeito, mas muito forte. O principal valor que nós trazemos para essas crianças, no nosso modelo, se chama dignidade humana. Porque a partir do momento que eu defendo a minha dignidade humana, eu vou defender a sua, vou defender de qualquer um. Porque para mim isso é importante. Entender o que é dignidade humana, entender o que é respeitar a dignidade humana. E a partir daí eu respeito tudo e todos. Que é a base da sociedade, né? O respeito, eu acho que ela vem de berço. Porque eu costumo dizer que a escola está lá realmente para ensinar. Mas a educação, o respeito, isso tem que vir de casa. Pelo menos com o apoio de casa. Porque não adianta a escola estar lá mostrando a regra, a disciplina, o respeito e chegar em casa e tá tudo perdido, né? Exatamente. É por isso que nós envolvemos todo mundo nesse processo. Espero ter contribuído para tirar essa névoa de cima desse modelo. É a intenção do programa. Muito obrigado, Coronel. Obrigado ao vereador David Roger que trouxe o senhor até a gente. Está visitando aqui a cidade de Catanduva. Espero que esse modelo venha para a nossa cidade, que a gente consiga levar às nossas crianças esse conhecimento, esse modelo de escola, que é o modelo que eu estudei, que eu tenho orgulho de falar que eu era cobrada e que para muitos não é nada, mas eu cheguei aonde eu cheguei com muita dignidade e com a força de quem me deu a base lá atrás. Então eu acho que isso é motivo de orgulho, independente do grau financeiro que você chegou. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que essa entrevista tenha sido bem esclarecedora. E qualquer dúvida, deixe seu recado aqui, que a gente encaminha para o Coronel e ele responde. A gente volta aqui a fazer um outro programa, mesmo que virtual.
E tem muito a falar, né, Coronel? Esse assunto ele é muito amplo, o nosso tempo é curtinho. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Até quarta-feira.